confidente de um monte de coisa. E eu lembro de inúmeras vezes eu falando pra Vivian, a Vivian falando pra mim do tipo assim, nossa, eu tive que usar todo o meu mindfulness ali, sabe? Tipo, eu tive que me manter consciente porque de repente algo estava me pegando demais e isso promovia uma reatividade ou uma raiva ou uma situação muito desconfortável. E aí você se manter presente, segurar esses pitbulls da mente que quer reagir a algo, né, para poder ficar um pouco mais presente e bancar a vida, né? Porque o que é ruim passa e o que é bom também passa. Isso gera muito sofrimento para o ser humano, né? E aí eu acho que a gente cai nesse desenvolvimento de sabedoria. Então, às vezes a gente falava muito assim, tive que me autorregular muito em determinada situação, né? De repente você escutou alguma coisa e você fala assim, respira, sabe? A minha vontade aqui é falar tal coisa, a minha vontade aqui é reagir de tal maneira, né? O meu automático aqui é isso, mas peraí, não é isso que eu quero fazer agora, né? Então, acho que quando a gente fala de gerenciamento emocional, esse é um ponto principal, reconhecer, acolher, conversar com e escolher, né? E isso é algo muito difícil, né? Então, é uma coisa interessante, eu acho que com todo mundo que está ouvindo aqui, para a gente é até difícil de ficar claro, porque a gente conversa sobre isso, fala sobre isso, ensina sobre isso, pratica isso há mais de 12 anos, né? No mínimo. Então, talvez às vezes a gente não consegue fazer a ponte, porque talvez já esteja muito claro. Mas acho que um ponto importante aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente, isso é treinado, isso é treinável, né? A gente sabe cientificamente, quanto mais assim você for naturalmente, menos ansiedade, menos depressão, menos burnout você vai ter, né? Porque uma mente presente é uma mente mais sadia, né? Como a gente falou no começo. Uma grande característica do sofrimento psíquico e mental é essa mente que fica vivendo, né, cenários hipotéticos, mundos que não existiram ou possíveis, e a gente fica preso. Né? Muitas vezes a gente fica preso ao passado. Né? E tem muita gente, não sei se vocês concordam comigo, pessoal, mas tem muita gente que já pratica mindfulness, que acha que mindfulness é renegar o passado ou o futuro. E na verdade não, no passado está toda a minha sabedoria. E o futuro é onde eu quero ir. O ponto é conseguir fazer isso consciente. E a nossa espécie não é boa nisso. Porque quando a gente pensa no passado, a gente revive ele. A gente não toca ele com os pés no presente. E não tem problema nenhum. Nossa, aquilo me magoou. E eu senti essa mágoa, porque isso é humano. Mas consciente, com os pés agora. Mas geralmente a gente fica, poxa, isso, eu devia aquilo, e aí a gente super sofre. É a mesma coisa no futuro. Né? Não tenho controle, mas eu posso direcionar. Então eu preciso dos pés. Não é renegar a sabedoria do passado e nem a direção da minha vida. Né? Mas é poder fazer isso no presente, que é algo tão difícil para a gente. Interessante é isso, Suma. As pessoas também confundem estar mindfulness com não errar. Não, sabe? Nesse mesmo retiro, eu cortei feio o meu dedo. Sabe? Não sei se vai dar para ver assim. Eu cortei, tipo, a ponto de aparecer o dedo, o osso. Verdade. Eu tava descascando a abobrinha e eu tava me sentindo Masterchef. Tá, porque é muita abobrinha para descascar, né? E de repente eu, puf, cortei o dedo. E aí eu achei mó barato, porque daí essa monja famosa, ela chegou para mim e falou assim: Ah, não estava mindful, né? Eu pensei, não pode ser só imperícia? Não pode ser só eu aprendendo, sabe, os meus limites, entendendo, sabe? Não necessariamente a minha mente fora. Então, mas sua mente presente pode errar. Sabe, eu tava ali, tipo, quero ver, sabe, tipo, dominei isso aqui, opa, tem uma aprendizagem aqui. Né? Então, muitas vezes a gente acha que tem mais, não é uma comoção lá, porque imagina, muito sangue, né? Naquele retiro em silêncio. Aí tinha uma amiga minha, né, que vocês conhecem, a Mônica, amiga muito querida, ela também tava, e ela, né, ela já veio, tipo, tentando cuidar, mas em silêncio, sabe? Tipo, e aí já arrumaram, deram um todo. Mas eu acho que na hora dói, né? Mas depois vira diversão, vira vida, né? Eu acho que foi muito engraçado. E eu adoro ter essa experiência dentro do mosteiro. E me chamou a atenção, sabe? Então, assim, quem começa a praticar mindfulness está no presente, imperícia nunca vai existir, né? Tipo, se eu comecei se eu engatinhava, eu fiquei super mindful, quando eu for andar eu não vou cair, sabe? Não existe isso, né? Faz parte do processo da vida.
Isso clareou, me deu uma oportunidade para ensinar para os meus alunos, sabe? Não é porque você está mindful que você não vai errar, sabe? Você não. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que nisso que você falou, Sussumo. Enquanto nós somos humanos, eu acho que isso vai ser até o final da vida, nós temos um coração humano, estamos dentro de um grande processo de aprendizagem. Às vezes a gente acha que a pessoa atingir ou ter algum conhecimento, ela vai ficar supra-humana, né? Tipo, super-humana, acima do que é ser humano. E isso é totalmente normal. Eu lembro quando eu li um livro do Dalai Lama, eu tinha uns 17 anos, e ele fala que ficou triste porque a mãe dele morreu. Eu fiquei decepcionado com ele. Como assim? Sabe? Pô, a única coisa que ele faz a vida toda é controlar e vai sofrer porque a mãe morreu. E hoje eu vejo a beleza que é isso e a coragem que é tocar isso. Pô, é alguém que eu sinto saudade. Sabe? Isso é a minha humanidade. Ou quando você assiste lá aquele filme muito bom que chama Zen, né? A vida do mestre Dogen. Quando o mestre morre, todo mundo começa a chorar. Ou o Dogen chora por uma mundana. Sabe? O ponto é esse, não tem problema ser humano. Quando você toca o sentimento, isso é uma coisa que eu costumo falar muito com meus alunos. Não é deixar de ficar triste, é se tornar mestre da tristeza. E tristeza é tristeza. Não importa o tanto que você pratica mindfulness, né? Dor dói e chuva molha. E vai continuar sendo assim, né? Então poder tocar isso, lembrando que no caso da tristeza, que não é a primeira vez que eu fico, daqui a alguns anos eu vou esquecer, como eu já esqueci de outros. É algo totalmente humano, normal e natural. E o mais importante de tudo, passa. Isso te dá, sabe, isso te coloca como dono da tristeza. Não quer dizer que ela não doa, não quer dizer que não seja ruim, mas te dá um espaço de lidar com ela. Acho que aí é onde mindfulness. E tem gente que ensina mindfulness achando que mindfulness é sublimar, né? Ah, agora eu vou colocar minha atenção em outro lugar e não vou estar triste. Isso é qualquer coisa menos mindfulness, né? E aí você até comentou, né, Marcelo? Ah, eu tive que me regular. E não é não reagir, né? Ou não ficar, ou ficar indiferente. Tipo, é sentir a raiva, reconhecer que você sentiu essa raiva e escolher o que que você vai fazer. Porque não é não reagir ou não responder, né? Porque senão vai parecer que você fica ou submisso, né? Ou tipo, ah, então também não vou fazer mais nada, vou ficar indiferente e vira um pastel, né? Você não faz mais nada. E não é isso, né? É tipo, é tipo, sentir. Eu falo que assim, a gente vai sentir mais as emoções, né? Porque você percebe que você está vivendo, porque às vezes você tenta se distrair se você não está consciente e nem percebe o que, que você está sentindo. Então, talvez a gente sinta até mais, mas é o que você falou, a gente sabe que passa e o melhor é saber que a gente pode escolher o que, que eu vou fazer. Então, assim, às vezes a pessoa me fez raiva e passou por um limite meu. Talvez eu vou escolher não falar naquela hora, mas eu preciso falar, né? Então é aquilo que o Sumo colocou, é a gente ser responsável pelo que a gente vai fazer, mas fazer aquilo que a gente precisa, né? Então mindfulness também nos mostra isso, né? Não é sobre, ah, não vou fazer mais nada, deixa, porque tudo vai passar, né? As pessoas têm esse mito também ao redor de mindfulness, assim, que é você ficar totalmente bonzinho, né? E não, ser o passivo, não é sobre isso, né? Vocês sabem que uma vez eu fui dar uma aula, fui numa empresa. E aí, quando eu estaciono o carro na frente da empresa, o dono da empresa estava fumando um cigarro do lado de fora, no estacionamento. E aí eu cheguei ouvindo Black Sabbath, né? Eu gosto de rock. Aí eu saio, fecho o carro, aí o dono da empresa, nossa, eu achei que você ia estar escutando um mantra, algumas coisas assim, sabe? Né? Então tem todo um estereótipo e tem pessoas que quando entram nisso se agarram nesse estereótipo e fica muito distante de si, né? Do que está no coração. E eu acho que a grande beleza é ser humano. E que muita gente vem procurando mindfulness, os programas, os cursos, os retiros, para um alívio. E eu diria que acaba encontrando um alívio, mas nas experiências iniciais, eu diria que há uma intensificação daquilo que ela estava buscando alívio, né. Por quê? Porque mindfulness, por desenvolver e treinar essa habilidade de presença, a gente fica ainda mais exposto àquilo que está presente, né. E às vezes o que está presente nem sempre é muito agradável,
e é aquilo que a gente está procurando alívio, né. Por exemplo, eu tô com a cabeça muito cheia, eu vou fazer um retiro. Tô com a cabeça muito cheia, eu quero fazer umas práticas meditativas, eu vou praticar mindfulness. Daí quando a gente vem, senta e pratica mindfulness, a gente fica mais lúcido de quanto pensamento a gente tem e da incessante fábrica de pensamentos e movimentos internos. Daí você fica mais exposto a esse movimento. Daí se a gente não tem uma orientação, nossa, eu tô pior, pelo amor de Deus, eu vim buscar a paz e eu tô com a cabeça cheia. Então tem toda uma orientação durante o exercício para a gente estar presente com aquilo. E tem uma continuidade, né, é um certo exercício de paciência, e de não ficar lutando contra aquilo, né, como o Marcelo trouxe antes, né, intencional, com abertura, curiosidade, gentileza. Então tem todo um aspecto atitudinal na relação com o que está presente. Mas de início pode ser uma dor, pode ser o pensamento, pode ser um estresse, pode ser uma história, isso vai se intensificar em você. E não quer dizer que piorou. Quer dizer que você está mais presente naquilo que está presente com você, né. O Sussuma, eu tenho um exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai ficar claro. Uma vez um cara num grupo de mindfulness comigo, né? Porque isso geralmente acontece ali pela quarta, quinta sessão, que a pessoa ainda tá meio, né, começa a reconhecer isso. Ele foi indo, né, e tal, na sessão, aí na quarta sessão eu lembro que ele faltou, e na quinta sessão, depois ele chegou falando assim: na verdade eu voltei aqui, mas eu não sei se isso tá me fazendo bem ou mal, porque ele colocou isso no grupo, ele falou assim, eu tenho zumbido no ouvido, né? Mas isso, aí ele falou, não, mas eu voltei porque eu percebi isso durante essa semana. Eu achei interessantíssimo. Ele falou assim, eu tenho um zumbido no ouvido já tem muitos anos. Ele sofreu um acidente, alguma coisa que aconteceu e ele ficou com esse zumbido. Então já tinha o quê? Uns 15, 20 anos que ele tinha esse zumbido e ele já era um cara de uns 55 anos assim. Aí ele falou assim, esse zumbido era insuportável. E agora, estando aqui, eu me lembrei que eu tenho esse zumbido no ouvido, porque eu comecei, ele estava super engajado nas práticas. Ele falou, não tem mais onde fugir, para onde fugir. Isso já estava resolvido na minha vida, ele falou assim. Então, já tinha uns 20 anos, já tem uns 20 anos que eu tenho esse zumbido, e ele falou, e eu me dei conta que eu estava bebendo para não sentir o zumbido, que eu colocava música super alta, ele também gosta de rock, eu colocava música super alta para não ter que ouvir, ficava o dia inteiro ouvindo música alta quando eu estava em casa, ou ligava a televisão, ou fazia alguma coisa, para eu não ter que lidar. E aqui nesse curso eu me dei conta de que esse zumbido continua aqui, né? E aí foi tão interessante ele falando assim, mas eu voltei porque eu vi que assim, todas essas outras coisas que eu estava fazendo também, assim, me distraíam desse zumbido, mas o zumbido continuava ali. E isso me cansava, né? Eu não estava vivendo uma vida que eu queria viver, eu estava fugindo desse zumbido o tempo todo. E ele continuava ali, né? Então eu achei tão bonita essa fala dele, assim, né? Porque ele reconheceu que é desagradável, é super desagradável. Você imagina uma pessoa ouvindo isso, né? Tem muitas pessoas que passam. Mas ele descobriu que também o que ele estava usando como subterfúgio ali para lidar com aquele zumbido era algo que estava prejudicando ainda mais a vida dele, né? E aí ele começou a ver que, assim, ele tinha que mudar a forma como ele se relacionava. Ele ia ter que segurar aquele zumbi do resto da vida, talvez, né? Mas será que ele, além disso, ele ia querer segurar todo aquele resto das coisas que ele estava fazendo para lidar, né? Então, acho que esse é um exemplo muito bom, assim, que às vezes é muito difícil a gente olhar para coisas que estão acontecendo na nossa vida e que a gente prefere não olhar. Então, às vezes, vamos deixando, né? Mas depois desse momento de perceber que talvez piore ou talvez é ruim, não é que piora, né? Mas você começa a ter uma possibilidade de relação diferente com a sua vida também. Falou no Então, começo, quem tem dor crônica, na verdade, às vezes acaba dedicando a vida inteira, né, para a dor. E não consegue perceber que dentro dessa vida com dor também há outras coisas presentes, né? Uma vez eu ouvi que uma pessoa com dor crônica, quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz, o cérebro dela faz é procurar onde está a dor e como está a dor, né? Eu tenho o zumbido no ouvido também, acho que é problema de quem gosta de rock, sabe?
E tem gente que fica louco, tem gente que fica literalmente louco, tem gente que bate a cabeça na parede para o zumbido passar. A mesma coisa acontece com aquilo, com as moscas volantes, que são essas manchinhas que você tem. Né? Então a pessoa ela hiperfoca naquilo que está ruim, e isso atrapalha a vida a ponto de acabar com a vida, literalmente. Sabe, de tomar remédios pesados, porque a única maneira de você tirar isso é tomar um remédio a ponto que você vai ficar babando. Sabe? Então, tentando tirar aquilo que é ruim, eu acabo tirando todo o resto da vida. Né? Eu já tive pacientes que, para tentar diminuir a ansiedade e aquele desconforto que a ansiedade traz, bebia até a ponto de não ter, só que leva todo o resto também. Né? Então são processos da vida que, infelizmente, a gente não tem uma educação, um treinamento voltado para lidar com isso. Né? Eu acho que aqui é onde entra a importância do treino de mindfulness. Né? Talvez, sabe, tudo que a gente falou aqui tenha ficado um pouco etéreo até, porque é muito difícil para quem nunca praticou, sentou, né? Quem não, foi como vocês falaram. A pessoa ela entra no curso e depois ela fica meio perdida nesse poder, assim. Eu lembro muitas vezes na segunda aula alguém fala assim: "Nossa, eu posso perceber que eu tô pensando". Sabe, às vezes muito distante esse mundo interno ou a minha reação ao mundo. Né? Então, acho que um convite legal é que tem um corpo, exatamente, e que esse corpo está no presente. Né? Eu acho que, e muitas vezes o que eu reajo, a maneira como eu lido com o mundo, é como meus pais, sabe, me ensinaram, de acordo com aquilo que aconteceu, e a gente fica rígido nisso, sabe? Então, mindfulness promove essa flexibilidade e envolve um bom treino, né? E como treinar isso, pessoal? Diga.